Aniversário do Flamengo, Gabigol chamou a atenção novamente em seu canal no YouTube. Pois é, o Gabigol agora está com um canal no YouTube. Ele postou um vídeo lá e nesse vídeo, uma parte do vídeo tem uma frase assim: eu sou Flamengo, eles não. E muita gente interpretando essa frase como uma indireta para a atual diretoria do Flamengo, lembrando que Gabigol e a atual gestão estão vivendo, digamos assim, uma guerra fria, troca de farpas a todo momento. Obviamente, alguém está tentando minimizar a situação, tentar jogar panos quentes, mas na boa, a situação ainda é muito complicada. Por exemplo, hoje, sexta-feira, o Gabigol não sabe se será relacionado para pegar o Cuiabá na quarta. Os dirigentes podem até ter uma ideia, mas o Gabigol não foi comunicado dessa ideia. Falei com pessoas próximas ao Gabigol. O Gabigol ainda não sabe se será relacionado para o jogo de quarta-feira contra o Cuiabá. O jogador foi afastado pelo vice-presidente de futebol, Marcos Braz, que alega que o jogador cometeu atos de indisciplina, mas ninguém fala que atos são esses. Já tentaram dizer que atos de indisciplina com o Felipe Luiz, mas o Felipe Luiz, no pronunciamento dele, deixou muito claro que o problema não foi com ele, foi uma decisão do Marcos Braz. E por falar em Gabigol, o Landim voltou a falar sobre Gabigol, dessa vez em uma entrevista a um podcast, o Flow. Inclusive o Gabigol, da última vez que falou sobre a diretoria, reclamou que ficava sabendo tudo através de entrevistas em podcast, que nada era falado para ele. E aí, durante essa entrevista, o Landim disse: não sei se é o Flamengo ou se é o Gabigol que não acredita nele mesmo. Se ele quer ficar no Flamengo e acredita na capacidade dele, porque ele não aceita esse 1 ano de contrato e depois continua. Eu vou ser bem sincero, Landim, esse contexto, essa narrativa de que a gente oferece 1 ano, é ele que não quer, beleza. Eu falo isso sempre, tá? É o Gabigol que não quer aceitar. Mas se põe no lugar dele, Landim. Você aceitaria se você fosse ele? Depois de você ter apertado a mão dele, ter apertado a mão do empresário dele, ter apertado a mão da família dele com acordo verbal? Inclusive, Landim, cumprir palavras não é o forte da sua gestão. A gente sabe que no futebol só vale depois que assina. Mas palavra não está valendo muito nos últimos tempos, pelo menos a sua palavra. Porque com o Rodinei foi a mesma coisa, com o Andrés Pereira foi a mesma coisa, com o Dorival Júnior foi a mesma coisa. E agora com o Gabigol, isso são os 4 profissionais que falam. Não é o Vene Casagrande falando. Então, até entendo essa narrativa, eu já falei isso, mas se a gente tiver um pouquinho de empatia, talvez você também não aceitasse. Porque o Gabigol, ele se sentiu desprivilegiado, se sentiu, digamos assim, deixado de lado. Ele pode ter vários sentimentos ali, e ele botou tudo para fora naquela entrevista. E durante essa entrevista do Landim ao Flow, ele deu uma declaração polêmica envolvendo Jorge Jesus e o Flamengo de 2019. Abre aspas. As pessoas ficam guardando na memória o ano de 2019, que foi mágico mesmo. E para ser sincero com você, não quero diminuir o trabalho do Jorge Jesus, mas a competitividade do futebol brasileiro como um todo era muito menor que temos hoje. Hoje temos SAF, que faz investimentos muito maior, consegue trazer jogadores muito mais qualificados. A própria forma como a gente propôs o jogo em 2019, se você for ver, a grande maioria dos times recuava. Foi uma surpresa para os times que jogavam contra o Flamengo. Eu acho que o nível de competitividade hoje é muito maior. Foi excepcional o trabalho do Jorge, mas acho que a gente não teria a mesma facilidade que a gente teve para ser campeão como a gente foi em 2019. Fecha aspas. Na boa, eu vou dar já a minha opinião em cima dessa declaração e eu quero saber o que vocês pensam. Isso aqui é uma declaração totalmente infeliz. É óbvio que o futebol mudou, que os outros clubes evoluíram, que o Flamengo também evoluiu. O Flamengo, inclusive, não tinha esse elenco que tem hoje, Rodolfo Landim. Se você pegar o Flamengo de 2019, o elenco não era forte. O time titular era forte. O elenco era horrível. E a gente não pode esquecer o que o Jorge Jesus fez em 6 meses de Flamengo em 2019. Uma campanha absurda no Campeonato Brasileiro, com recorde de pontuação. Foi campeão da Libertadores, em cima de um River Plate muito forte, isso precisa ser dito. O time do River Plate era muito bom. Ah, mas foi campeão nos minutos finais. E daí, mas foi. Conseguiu a virada. O Flamengo foi para o Mundial, bateu de frente com o Liverpool. O jogo foi para a prorrogação. O Liverpool ganhou com o gol do Firmino na prorrogação. E a gente pôde ver o Lincoln, na época tratado como joia, isolando uma bola. Isolando uma bola.
E você quer minimizar o trabalho do Jorge Jesus em 2019? Isso é patético, Rodolfo Landim. Isso é patético. Na boa, eu entendo o que você está querendo dizer, mas qual é a necessidade de falar uma coisa dessa? Pelo contrário, você tinha que valorizar o seu trabalho, inclusive. Foi na sua gestão. Ao que me parece, você não gostou o que o Jorge Jesus fez com vocês 2 vezes? E eu sinto até uma certa mágoa nessa declaração. Mas é óbvio que você está minimizando o que o Jorge Jesus fez. Acho totalmente errado, inclusive. Ah, e o Landim é o mesmo que falou recentemente que o Zico ia passar, que o Gabigol ia passar. Pô, péssima declaração do Rodolfo Landim. Quero saber a opinião de vocês sobre essa declaração. Outra coisa, pessoal, notícia boa, tá? O Pedro já evoluiu bastante, ele que operou no dia 13 de setembro, outubro, tem 2 meses de operação, hoje é dia 15, 2 meses de cirurgia, ele já está fazendo trabalho com força na academia. O que eu quero dizer com isso? Os educadores físicos vão saber muito bem, ele já consegue fazer cadeira flexora com peso, isso é absurdo. Ele está indo muito bem na recuperação, então de repente ele pode voltar aí antes do prazo inicial, que foi de 7, 8 meses, até 10 meses, podendo chegar até 10 meses. Mas quem sabe ele consegue retornar antes e ficar à disposição do Flamengo. Mas independentemente do Pedro, eu acho que o Flamengo tem que buscar a contratação de centroavante, Gabigol de saída, a futura gestão, lembrando que tem uma eleição no dia 9 de dezembro, a futura gestão tem que priorizar a contratação de um centroavante. Não dá para o Flamengo não ter um centroavante. Com todo respeito ao Carlinhos, é buscar um clube para ele, por empréstimo. É um erro absurdo do Marcos Braz ter dado 3 anos de contrato ao Carlinhos, jogador que chegou para tampar buraco nessa temporada. Então, assim, a futura gestão tem que focar na contratação de centroavante. E eu não vejo motivos para mudar de treinador. Acho que o Felipe Luiz está indo muito bem. Inclusive, ele está indo muito bem, mesmo diante de muitas adversidades, muitos desfalques. E eu fico pensando, quando ele tiver o elenco todo à disposição, o trabalho que ele poderá fazer. Então, eu não vejo motivos para a futura gestão pensar na saída de um Felipe Luiz, por exemplo. Agora, uma outra informação, também espero que a nova diretoria do Flamengo, independente de quem ganhar, seja o pessoal que apoia o Rodolfo Landim ou o pessoal que não apoia o Rodolfo Landim, independente do novo presidente do Flamengo, que eles não cometam o mesmo erro que cometeram com o Dorival Júnior, que ele foi campeão da Copa do Brasil e da Libertadores com muito pouco tempo de trabalho. Depois, não teve esse contrato renovado no final do ano, foi para o São Paulo e foi campeão da Copa do Brasil em cima do Flamengo, com um time, com todo respeito ao São Paulo, muito inferior no quesito elenco ao Flamengo. Não tem comparação no quesito elenco. O mesmo Flamengo atualmente, totalmente desfalcado, provavelmente venceria o São Paulo, né? Então espero que a diretoria, independente de quem ganhe, mantenha o Felipe Luiz, que vem numa trajetória absurda. Subiu sub-17 para o sub-20, foi campeão mundial com o sub-20. Tem muito dedo do Mário Jorge aí, maior parte dos méritos desse título são do Mário Jorge, mas Felipe Luiz conseguiu fazer o Flamengo ser campeão de virada e agora está no time profissional, conseguiu ser campeão da Copa do Brasil em cima do Galo, que também está na final da Libertadores. Então o Atlético Mineiro, totais méritos, não chegou por acaso à final da Copa do Brasil, e o Felipe Luiz conseguiu ser campeão em cima do Galo, dominando completamente ambos os jogos. Um show do Gabigol em campo, né? Diga-se de passagem. Inclusive, a informação é sobre o próprio, que ele pode renovar ainda, tá? Pode renovar com o Flamengo para 2025. Uma notícia aqui do site Coluna do Fla, que diz o seguinte: apesar de tudo que aconteceu com o Gabigol, a renovação de contrato ainda pode acontecer, porque o camisa 99 pode voltar atrás e renovar com o Mengão, porque o Rodolfo Landim, presidente do Mengão, aceitou alterar algumas cláusulas, alguns detalhes aí da renovação de contrato que foi oferecida ao Gabigol, né? O contrato oferecido a ele, na mesa dele, era 1 ano com 50% de aumento. Isso aqui eu acho que ainda é injusto, tá? Apesar de ter feito 2 gols numa final de Copa do Brasil, o Gabigol, cara, eu acho que 50% é muito
para um cara que já ganha um dos maiores salários do Brasil. Eu acho que é muito ainda. Isso aqui para mim é discutível ainda, tá? 50% de aumento, um ano de contrato. A proposta que foi oferecida ao Gabigol. Mas o Dolph Landim agora, ele aceita mudar, né? Mesmo tempo de contrato, um ano, mas com uma renovação automática por mais 2 anos, 3 anos de contrato total, né? E tem alguns detalhes aqui, algumas metas, é claro, como números de jogos disputados, como titular, inclusive, gols marcados, até mesmo títulos. Então, eu relaciono muito isso aqui, a informação é desse portal aqui, eu relaciono muito isso com um contrato que foi oferecido ao Davi Luiz. Davi Luiz chegou no Flamengo em 2021 com um contrato até o final de 2022. Chegou no meio da temporada de 21, né, na janela de meio de ano, e ficaria até o final de 2022. Em 2022, renovou por mais um ano com metas, e caso as metas fossem batidas, mais um ano de contrato. Ou seja, ele tinha contrato até o final de 2023 e mais um ano como opção. E aconteceu. As metas foram batidas com o Jorge Sampaoli, ainda eu lembro desse jogo, ele entrou no decorrer do jogo, o pessoal da transmissão falou que com esse jogo, Felipe Luiz renovava automaticamente com o Flamengo até o final de 2024. Na minha opinião, é um ótimo contrato para o Gabigol, tá? Eu não apoio esse 50% de aumento, é muito dinheiro, na minha opinião, que é mais de 2 milhões por mês salário, acho muito. Porém, cara, para mim esse aqui é o contrato perfeito pro Gabigol. Porque ele vai ter tempo para jogar, ele vai ter ânimo, vai ter motivos para se doar 100%, né? Já porque ele pode bater mais 2 anos de contrato, ficar até 2027 no Flamengo, né? 25 inteiro e mais 2 anos, caso ele bata as metas. Na minha opinião, esse contrato é perfeito, exceto, né, claro, apenas aí essa questão do salário. Mas para mim, essa é a proposta, o contrato perfeito para Gabriel Barbosa continuar no Flamengo, continuar rendendo. E eu acho que se ele ficar e o Felipe Luiz for mantido, o Gabigol vai dar trabalho por Pedro. A menos, é claro, que o Felipe Luiz consiga arranjar uma forma do Gabigol e do Pedro jogarem juntos. São os dois astros do Flamengo junto com o Gerson. Mas aí, cara, ele vai ter que bancar o Michael, o Luiz Araújo, o Everton Cebolinha, o Gonzalo Plata, que fez um gol no segundo jogo contra o Galo. E é uma dor de cabeça pra ele, cara. Mas, na minha opinião, caso tudo dê certo, Gabigol continue e Felipe Luiz seja mantido para 2025 com uma pré-temporada, Gabigol pode voltar a brilhar, assim como um dia já brilhou.